Olá, bom dia pessoal. Então vamos para as orientações do dia de hoje, que é dia 26, quinta-feira. Então, após copiar o cabeçalho, a primeira atividade que a gente tem para fazer é de português. Aqui a gente vai dar continuidade aos estudos sobre verbos. E para isso, a gente vai fazer a página 119 do livro de português. Então aqui, eu digitalizei essa página. E como eu havia comentado, aqui você tem que ter a referência do texto anterior. Então, vocês têm que ter lido esse texto para conseguir entender o que a pergunta está pedindo, né? Na verdade, vocês até entendem o que a pergunta pede, porque vocês não sabem aonde está a resposta, né? Por isso que é bom ler antes. Bom, vamos lá. A primeira pergunta é: que conto inspirou esse cordel? Então, qual conto que inspirou o cordel que vocês leram? 2. Nas primeiras estrofes, o texto apresenta algumas características de João. Característica, adjetivo. Como ele é? Então, como que o João é? Essa é a pergunta. 3. Numere as frases de acordo com os acontecimentos da história. Um pé de feijão gigante nasceu. A vaca era o único meio de sustento, era o único sustento da família. João escalou a árvore e chegou ao castelo. A mãe de João jogou os grãos de feijão pela janela. E João trocou a vaca por 5 grãos de feijão. Então, são 5 frases e vocês têm que organizar essa frase de acordo com como elas foram aparecendo no texto. Então, qual a primeira frase que apareceu, ou a primeira situação que aconteceu, qual a segunda, qual a terceira e assim por diante. 4. Releia a 12ª estrofe. A. Qual das palavras a seguir tem o mesmo sentido de surpreso na estrofe? Então, qual dessas 4 palavras tem o mesmo sentido que essa palavra, surpreso? B. Os verbos escalar e subir têm sentidos semelhantes ou contrários? Então, escalar e subir, eles querem dizer a mesma coisa ou eles querem dizer coisas totalmente diferentes? C. Complete. Noutro é o mesmo que... Então, o que significa isso daqui? Qual outro jeito que eu posso escrever essa palavrinha? Num é o mesmo que? Então, também um outro jeito de escrever essa palavrinha. Lembrando que noutro e num, na verdade, tá truncando, né? Juntando 2 palavras. Então, é tipo um vício de linguagem, né? Então, tá truncando quais palavras? Tá juntando quais palavras? É isso que você vai pensar. Bom, de português era só isso. Terminando português, então a gente vai para matemática. Em matemática, a gente vai fazer análise de tabela de novo, tá? Vocês vão ficar ninja fazer análise de tabela. E para isso, a gente vai fazer a atividade da página ou 147 ou 172. Tem que ver qual das 2 páginas é o seu livro, porque tem 2 livros diferentes na turma. Então, tem gente que vai achar essa atividade na página 147, tem gente que vai achar na página 172. Vamos lá, que eu vou ler para vocês. Então, aqui tem uma tabela, como vocês já estão acostumados a ver. E aqui temos as perguntas. 1. Quando a festa terminou... vamos ler aqui em cima primeiro, né? Dinheiro arrecadado na festa. 1. Quando a festa terminou, a comissão organizadora contabilizou o dinheiro arrecadado e registrou o dado em um quadro. O quadro é essa tabela aqui. Então, tem venda de convites, o item, né? O valor unitário em reais, o valor de cada um em reais, e aqui o total arrecadado. Então, os convites foram vendidos cada um a R$5. No final, depois de somar todos os convites que foram vendidos, arrecadou R$2.400. Então, aqui é a unidade e aqui é o total que arrecadou no final.
Jogo de lata, R$ 2 a unidade, arrecadaram 920. Jogo de argola, R$ 2 unitário, né, cada um, e 840 no total, no final. Jogo de pescaria, e R$ 2 cada um, e arrecadaram 360 reais. Jogo de dardos, R$ 2 cada um, arrecadaram R$ 280 no final. Venda de doces, também estava R$ 2 cada, arrecadaram R$ 1.530 no total. Venda de salgados, cada salgado custou R$ 3 a unidade, no final eles somaram 2.280, tá certo? Aí, por último, a venda de sucos, estava R$ 2 o suco, e no final foi arrecadado 1.240, chegando no total de R$ 9.850 arrecadados no total. Aí temos as perguntas. A. Quanto foi arrecadado com a venda de convite? Então a gente já até conversou sobre isso. Só ir lá e procurar. B. Qual item do quadro teve menor arrecadação? Então você vai procurar o item que teve menor arrecadação no total, né? C. Qual dos jogos teve mais pessoas participando? Então aqui vocês já têm que pensar um pouquinho mais. Pensa, o máximo é R$ 5. Mas daí no caso quer saber os jogos, né? Só os jogos. Então tá mais fácil. Só os jogos é R$ 2 cada um. Então é só analisar qual o maior valor, né? Porque se tiver com um menor valor, significa que menos pessoas jogaram. Se tiver com um pouquinho mais, significa que mais alguém jogou. E assim por diante, até vocês chegarem numa conclusão. Não vou falar mais, senão vou dar spoiler de resposta. Bom, 2. Responda escrevendo por extenso. Escrever por extenso é escrever o nome do número. Então, se for 24, você não vai escrever o número, você vai escrever o nome do número. 24. Isso aqui é escrever por extenso, beleza? A. Quanto foi arrecadado com a venda de doces? Então, você vai lá na tabela, vai descobrir quantos foi arrecadado, vai ver que número que é e vai escrever o nome desse número por extenso, desse jeitinho aqui. Não é o número que eu quero. Eu não, né? Que na verdade quem fez esse exercício foi quem fez o livro. Mas o que tá pedindo aqui é o nome do número, beleza? B. Quanto foi arrecadado no total? Também fácil de localizar. Você vai lá, vai ver o que quantos que foi no total e vai escrever esse número por extenso. Não sabe? Tá com dificuldade? Ou você pede para alguém, porque esse número aqui a gente ainda não estudou ele bem certinho, mas é bem fácil também de escrever ele. Não é nada anormal. Ano que vem a gente já vai aprender a escrever ele bem certinho. Mas, se você ficou com muita dúvida, pede para um adulto que ele vai saber te dizer, ou dá uma pesquisadinha no Google. Ou, em últimos casos, tente fazer. Tente fazer do seu jeito, do jeito que você acha que está certo, e na correção você olha se está certo ou não. Simples assim. Lembrando sempre que o importante é você tentar fazer. E o importante é você tentar fazer sozinho, usar a sua cabeça. Fazer seu cérebro funcionar. Essa é a ideia. Errou? Que pena. Uma hora você vai começar a acertar. Mas o importante é tentar, é usar a cabeça, é pensar sobre o assunto. Errar faz parte. Uma hora a gente começa a acertar, né? E também a gente não erra tudo, né? Não é tudo. Uma coisa ou outra a gente sempre acaba errando. Até eu erro. Então, é comum. Só que quanto mais a gente treina, menos a gente erra. Essa é a lógica para tudo. Bom, vamos para 3. Responda oralmente. No caso aqui, como a gente não está em sala, coloca a respostinha aqui no cantinho. Os 700 convites preparados pelos alunos da professora Juliana foram todos vendidos? Por quê? Então, esse daqui o porquê vai ficar muito apertado para eu pôr aqui. Pode ser só se foram vendidos, sim ou não.
e o porquê a gente discute na correção. Então, você vai fazer uma análise lá aqui da venda de convites e vai tentar fazer uma conta, ou tentar fazer de alguma forma, organizar na tua cabeça, ou por meio de pauzinho, seja como for. Tenta chegar numa conclusão e descobrir se, por acaso, foram vendidos esses 700 convites, beleza? Tentem usar multiplicação. A divisão, ela, do jeito que a gente faz, que é por caixinhas, né, e colocando pauzinho, é válida também, dá certo, com certeza, só que é demorado. Então, tentem pensar numa maneira diferente de usar a multiplicação, talvez vai ajudar. Agora, quer fazer por divisão? Melhor ainda, já está treinando nosso cérebro para o ano que vem, que ano que vem vocês vão começar a fazer divisão com a chave, assim, né, tipo 100 dividido por 2, desse jeito. Mas esse ano que vem. Esse ano a gente só vai entender o que é divisão, né? E a gente consegue fazer a divisão também por meio de caixinhas. Por exemplo, se é 100 dividido por 2, eu vou fazendo pauzinho em 2 caixinhas até eu chegar no 100, né? Então, claro que daí, nesse caso, é quase inviável, né? 100 pauzinhos. Mas é o que a gente tem para trabalhar no momento. Bom, enfim, pensem numa forma, tentem responder e na correção a gente conversa sobre isso. Aqui, por último, mas não menos importante, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre o civismo, a importância do civismo na escola. Eu não achei muita coisa que fala sobre isso, então o que eu vou trazer é uns videozinhos sobre... vai comentar um pouquinho sobre patriotismo, sobre a bandeira, e ano que vem, como esses projetos são recorrentes e obrigatórios, ano que vem vai ter novamente. Então, se for eu ou outra professora, de qualquer forma, ela vai comentar com vocês sobre a importância do civismo na escola. Então, assim, vamos enviar alguns videozinhos falando sobre isso. Lembrando que a gente tem que cultivar. Por que é importante isso na escola? Porque a gente tem que aprender a amar a nossa pátria. Aqui é o nosso lugar. A gente tem que aprender a amar o nosso lugar. Isso é patriotismo, né? Então a gente tem que aprender a amar para cuidar. Porque se eu não amo aonde eu moro, eu não cuido, eu jogo lixo na rua, eu não cuido da água, eu não cuido de nada. Porque eu não estou no lugar onde eu amo. E a gente tem que amar onde a gente mora. Dessa forma, criando esse amor, esse vínculo com a pátria, a gente vai se preocupar com a pátria de várias maneiras. E é esse o objetivo maior. Que vocês se interessem por assuntos do Brasil, que vocês se envolvam com assuntos do Brasil, que vocês leiam, se informem, busquem pessoas, as pessoas, vamos falar agora de quem tem o poder de mudar, se informem, vejam quem é essas pessoas, quem realmente tem potencial para fazer alguma coisa de melhor, ir atrás, ler sobre a pessoa, ler sobre os objetivos daquela pessoa, se ela tomar o poder, tomar não, né? Se ela ganhar uma eleição, no caso, se ela vai cuidar do meio ambiente, se há projetos que cuidam da cidade, do Brasil, da nação. Então, tudo isso, você só vai se importar, você só vai atrás de coisas como essa se você amar o Brasil. Se você não ama onde você está, por que você vai perder, digamos, não é perder tempo, né? Mas o pensamento de quem não ama o Brasil é esse. Por que eu vou perder tempo lendo sobre... Vamos falar de um sei lá, deputado. Por que eu vou perder tempo lendo sobre um candidato a deputado, vendo os projetos que ele tem para o Brasil, para a minha cidade? Por que eu vou fazer isso se eu não me importo? Eu não amo aqui, para mim tanto faz. Tá sujo, tá limpo, não faz diferença. Então veja,
Se você não tem esse sentimento de amor à pátria, você vai ficar com isso, tanto faz. Agora, é aquele negócio, se você ama, você cuida. Você não vai querer que, por exemplo, você tem um brinquedo que você gosta muito, mas você já está grande demais para ele. Você não vai querer dar ele para uma criança que quebra todos os brinquedos. Você vai querer dar seu brinquedo querido para uma criança que cuida, né? Então, essa é a diferença. Quem ama, cuida. E é por isso que é importante cultivar esse sentimento na gente. Falando de tudo isso, eu sei que não são todos que vão ouvir, mas eu espero que alguns pelo menos ouçam. Enfim, como símbolo do nosso patriotismo, do nosso amor pela pátria, eu quero que vocês façam um desenho relacionado à pátria, mostrando o quanto vocês zelam pelo Brasil, gostam do Brasil, amam o Brasil. Então essa é a atividade do projeto de hoje. Então ficou 3 atividades, tá? Eu tirei a última aqui para vocês se dedicarem para fazer um projeto bem bonito. Fazer um desenho não esqueçam de pôr o símbolo do Brasil, um texto sobre o Brasil, o que vocês quiserem. Aliás, eu coloquei desenho, né? Então tem que ser desenho. Então, um desenho sobre o Brasil, relacionando, claro, com amor à pátria. E, se possível, não esqueçam de colocar o símbolo, né, do Brasil, para ficar claro do que a gente está falando. Beleza? Qualquer dúvida a respeito dessa atividade ou das outras também, vocês podem entrar em contato comigo que eu esclareço qualquer dúvida, tá? Beleza? Bom, isso é tudo aqui. A gente termina as atividades de hoje. Então, até amanhã. A gente se vê no último vídeo da semana. Beijos, até!